iniciando mais uma live. Essa vai ser desafiadora, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Colocando aqui o título para vocês que chegarem. Essa vai ser desafiadora, que apesar do título, eu só não coloquei que essa é a minha história, né? Então essa vai ser uma live desafiadora para mim, porque eu vou falar de temas muito delicados para minha vida pessoal, mas eu espero que esses temas ajudem a todos que vão assistir, sejam adolescentes, pais, mães de adolescentes, ou que tenham adolescente na vida aí de vocês. Então, apesar de ser um tema que vai ser um desafio para mim, eu topei esse desafio em nome da educação, em nome da melhoria de vida de adolescentes e de pais e pessoas que estão ligadas aí a adolescentes, né? Então, assim, o tema é deficiência temporária na adolescência. Bem-vindo quem está chegando, obrigada pela presença. Então, o tema é deficiência temporária na adolescência, mas é a minha história, né? É a deficiência física temporária que eu tive na adolescência. E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Foi um pedido de minha prima e irmã. Minha prima e irmã, ela, apesar de ser minha prima, foi criada como irmã. E ela me falou, conversou comigo, tá, e por que você não conta a sua história? Que acho que sua história pode ajudar muitas pessoas. E como ela sabe que meu principal objetivo de vida, objetivo profissional, é ajudar pessoas, então ela me desafiou. Mas ela, como formada em psicologia, né? Ela falou, mas só faz se você estiver tranquila para fazer. Só faz se você estiver bem para fazer. E aí ela me falou isso, acho que tem um pouquinho mais do que um mês. E eu comecei a analisar. Isso já estava assim, né, no meu coração de eu fazer. Só que eu pensava em fazer um vídeo. E eu falava, é um assunto muito longo e tal. Eu também não sei se vai agradar, se as pessoas querem ver isso. Mas aí ela me chamou a atenção de que ainda teve uma conversa que eu tive com ela, eu não sou famosa para ter que contar a minha história e ajudar outras pessoas. E aí ela me falou justamente o contrário. Ela disse, tá, mas justamente por você não ser famosa, talvez você conecte mais as pessoas se identifiquem mais e você possa ajudar mais. É aquela questão, né, gente como a gente, por eu ser professora, por eu estar dividindo minha vida muito com vocês nas redes sociais. E aí, por que não dividir a coisa ruim também, digamos assim, né? Hoje eu considero que foi uma coisa ruim que me trouxe coisas boas, mas não deixa de ser uma coisa ruim, né? Assim, nas redes sociais a gente vê muitas pessoas passando só o lado bom das coisas. E eu não nego que não é nem pra querer mascarar. Eu acho que também, algumas podem até ser, mas no meu caso, eu não me sinto bem de dividir tristeza. Então, quando eu não estou bem, quando eu tô triste, quando eu tô estressada, eu prefiro não aparecer nas redes sociais. Eu acho que se é pra transmitir algo, que seja algo bom, entende? Então, pra mim, o maior desafio foi esse, que eu vou trazer uma coisa que não é tão alegre, mas eu espero que isso traga coisas boas pra quem assistir, seja ao vivo ou seja a gravação. Boa noite, Elton, bem-vindo. Boa noite, Dani. Obrigada, gente, pela presença. Então, assim, como eu tava dizendo, eu não gosto de trazer pra vocês coisas ruins. Só gosto de trazer coisas boas, mas a vida não é feita só de coisas boas, né? Bem-vinda, Dani! Ai, Jesus, meu coração! Bem-vinda, meu amor da minha vida, que me incentivou a fazer essa live. Não sei se eu vou aguentar o meu coração. Boa noite, Érica! Gente, momentos antes eu estava falando aqui que minha prima e irmã foi quem me incentivou a fazer essa live. Ai, Jesus, deixa eu beber uma água. E ela está aqui hoje, assistindo a primeira live que ela vai assistir ao vivo. Obrigada, Quinha, obrigada demais por você estar aqui. Você sabe o quanto eu te amo. E você sabe que você foi... Essa live existe por causa de você, resumindo, né? Essa live existe por causa de você. Então, assim...
Como eu tava dizendo, eu não gosto de trazer momentos ruins, momentos tristes, eu gosto de... Obrigada, Quinha, obrigada mesmo. Essa live, na verdade, foi até importante eu lembrar disso. Essa live, ela de certa forma vai ser dividida em duas, tá? Então hoje eu vou falar especificamente da deficiência temporária, tá? Uma deficiência temporária que eu tive aos 15 anos. Na próxima live, eu vou falar sobre a depressão. Foram 2 conflitos que eu passei na adolescência e que Érica me incentivou a fazer essa live, só que eu vi que seria muita coisa para eu falar assim em uma live só, e aí eu resolvi dividir em 2. Então hoje a gente vai falar sobre a deficiência física temporária, o que foi isso, como aconteceu isso, como foi viver isso e tudo que veio depois disso, né? E assim, também dar algumas sacadas, algumas dicas em especial para os adultos, né, que tem adolescentes em casa, para que se estiver passando por algum conflito, tenha uma atenção diferenciada. E na próxima live eu vou falar sobre a depressão que eu tive também, então preferi dividir. Então vamos lá! Força e coragem. Como a Érica mesmo falou pra mim, só era pra eu falar se eu me sentisse à vontade. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei como vai ser reviver, relembrar. Minutos antes da live eu fiz uma pesquisa na internet pra ver se eu achava um dos médicos que eu sou muito grata por ter entrado na minha vida. E eu achei, depois de tanto fuçar, e quando eu vi a foto dele, meus olhos encheram de lágrimas de emoção. Então eu não sei, gente, se eu der uma choradinha, me tolerem, tá? É por um bem maior, que é ajudar pessoas. Então, chega de enrola, vamos lá pro assunto. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que não fui eu que criei esse nome deficiência temporária, tá? Eu já ouvi de muita gente, tanto na época em que eu vivi, como também depois, dizendo não existe deficiência temporária, você está inventando uma coisa, você está criando uma coisa que não existe. Não fui eu que inventei. Essa foi a nomenclatura que os próprios médicos e inclusive os CETEPs, que hoje é Salvador Cards, né? Salvador Card, em Salvador, mas na época era CETEPs, que classificou. Por quê? Porque os médicos classificaram como isso, porque eu perdi a força e o movimento de um membro do corpo, e os CETEPs, porque era responsável pelo transporte, e na época eles me deram o benefício da gratuidade de transporte pela deficiência temporária. E tanto que era temporária que a gratuidade foi por 1 ano. Eu demorei aí de conquistar esse benefício, né, que foi um benefício que me ajudou muito em todo o tratamento, mas eu demorei para conquistar. E quando eu conquistei, eles me deram só por 1 ano, dizendo que minha deficiência era temporária. Se após 1 ano eu ainda permanecesse com a deficiência temporária, eu iria refazer a avaliação, né, refazer os testes e teria direito por mais 1 ano. Mas quando o médico do CETEPS me falou, olha, por 1 ano e assim, se você estiver melhor, você nem precisa voltar aqui. Eu botei na minha cabeça, eu não vou voltar aqui. Eu quero que dentro de 1 ano eu realmente esteja livre dessa deficiência temporária. Bom, então esse esclarecimento é importante porque eu fui muito julgada, tanto durante quanto depois, como se eu estivesse criando uma coisa que não existia, que não existe deficiência temporária. Se não existe, gente, vai discutir com os médicos que disseram, tá? Porque realmente não fui eu que defini como deficiência temporária. Bom, como foi que tudo começou? Eu era uma menina, adolescente, mais ou menos com meus 15 anos, e meus 15 anos eu digo que foi o ano assim, é o ano que marca a vida de toda adolescente, né, mulher, geralmente com festa. O meu foi com desastre, infelizmente. Meus 15 anos foi o primeiro ano sem painho, né, meu primeiro aniversário sem painho. Painho é meu avô materno e meu pai de criação, e ele fazia aniversário um dia antes de mim. E nos meus 15 anos eu não quis comemorar, não fazia sentido eu comemorar os 15 anos, sendo que por 14 anos eu comemorei o aniversário junto com o painho. Então meus 15 anos já foi marcado por isso. E aí um pouco depois, mais ou menos em maio, em maio, eu comecei a sentir, meu aniversário é em fevereiro, tá, gente? E aí painho fazia dia 11, eu fazia dia 12, faço dia 12, e eu não comemorei esse aniversário e tal. Quando foi em maio, próximo ao aniversário de meu irmão, eu comecei a sentir muitas dores na barriga. Só que tem um detalhe muito importante, e aí eu já começo a chamar a atenção dos pais, pra gente acreditar e escutar mais os adolescentes. A gente tem mania eu me incluo como adulta também, tá? Mas hoje eu praticamente não faço isso por tudo que eu sofri.
não me gabando, mas assim, eu aprendi muito com o que eu sofri, eu não quero que nenhum adolescente sofra. Mas muita gente julga que o adolescente está fazendo manha, está fazendo drama, que é rebeldia, que é isso, que é aquilo. Então, quando em maio eu comecei a sentir as dores na barriga, eu fui muito taxada como dengosa, ou que queria chamar a atenção, tá? Principalmente porque, é aniversário do mais velho, você está querendo chamar a atenção de todo mundo da casa e tal, então toda aquela questão. E eu sentia muita dor. E aí, quando eu falava, as pessoas achavam que era besteira. Eu lembro, na época, até que tinha uma cunhada, na época, né, que ela inventou uma arte lá, não sei se isso é verdade ou não, mas na época ela inventou pra me ajudar. Quando ela viu que, tipo, ninguém tava dando muito ibope pra minha dor, ela cortou, acho que foi batata, não lembro, foi alguma coisa assim de comida. Cortou e botou na minha barriga, dizendo que ela ia absorver a dor, que era pra me ajudar e tal. E aí eu lembro que foi de noite, eu fiquei a noite toda com essa dor. No outro dia, eu acordei ainda com dor, mas todo mundo achando, tipo, não, normal, deve ser gases e tal. Foi passando. No dia seguinte, quando eu fazia estágio, né, nessa época, foi o meu primeiro estágio, quando eu e minha irmã fazíamos estágio em lugares diferentes, mas a gente tinha o costume de acordar juntos, tomar café juntas e tal. Às vezes eu fazia o café, às vezes ela fazia, então a gente já tinha uma rotina juntas. E aí minha irmã viu que eu não acordei, eu sempre fui muito difícil, um pouco mais difícil de acordar de manhã, e ela foi me acordar. Só que eu estava acordada, e eu não conseguia me mexer de tanta dor. E aí minha irmã me chamou, e quando ela me virou, ela viu que eu tava chorando de dor e que eu não conseguia me mexer, nem falar, nem nada. E aí foi que ela chamou meus pais e tal, eu acabei indo pra emergência. Quando eu fui pra emergência, eu lembro que teve um médico que era idoso já, assim, já um bem senhor, mas muito experiente, que ele no exame de toque falou, essa menina tem apêndice, ela tá com a apêndice estrangulada, ela tem apendicite. Só que todos os exames deram que eu não tinha nada. E ele falou, mas eu tenho certeza que ela tem apendicite. A orientação foi ficar 3 dias em casa e na volta, depois de 3 dias eu voltaria se fosse necessário e tal, e tomando medicação. Bom, fui pra casa, foi no período do aniversário de meu irmão. Eu tive que fazer uma dietazinha na época, não podia comer algumas coisas, e aí foi bem difícil. No dia do aniversário, pediram pizza e tal, e aí eu não podia comer direito, pra não sentir dor. Bom, passados esses dias eu voltei pra escola e tal. Quando eu cheguei na escola, eu costumo dizer que foi o gula da salvação. Eu não sei se vocês conhecem o salgadinho gula. Na época eu gostava muito de comer gula e tal. E aí eu fui comer um salgadinho gula no horário do intervalo na escola. E quando eu comecei a comer esse salgadinho gula, eu comecei a sentir muita, mas muita dor. Muita dor mesmo. E aí fui levada para o hospital. Segundo o médico, eu tava com uma apendicite estrangulada silenciosa e que ela só foi meio que revelada porque eu comi uma coisa que me fez mal, entende? Então, por isso que eu digo que foi o gula da salvação, porque se eu não tivesse comido aquele salgadinho, talvez eu tivesse, infelizmente, morrido sem nem saber o que é que eu tinha. Bom, fui pra emergência e tal, mas mesmo assim os exames não davam que eu tinha apendicite. Todos os médicos achavam que era isso, mas os exames não davam. Por quê? Estavam procurando uma apêndice inchada, né? Grande e tal, e não achavam. E aí um dos exames deu embaçado. Deu uma imagem embaçada. E quando deu essa imagem embaçada, eles resolveram fazer uma videolaparoscopia, que é um exame que faz um cortezinho mínimo e coloca uma câmerazinha na barriga. Só que é uma mini cirurgia. Então, qual foi a ideia do médico? A gente faz isso, é um exame, mas se a gente identificar alguma coisa, ela já vai estar sedada, ela já vai estar anestesiada, a gente já faz o procedimento cirúrgico. E assim foi. Eu entrei na mesa de cirurgia, sem saber direito o que é que eu tinha. Eu lembro que ninguém me dizia direito o que é que eu tinha. Mas o médico não sabia que eu não sabia. E aí, minutos antes de entrar na mesa de cirurgia, ele falou, você tá com medo? Eu disse, tô. Ele, não se preocupe que eu não vou deixar você morrer. Foi pior do que ele não ter dito nada. Porque eu não sabia que eu tinha risco de vida. Então, se eu não sabia que eu tinha risco de vida, eu não tava com medo de morrer. Eu tava com medo da agulha, eu tava com medo da cirurgia, tava com medo de tudo, menos de morrer. Naquele momento. E aí, quando ele disse isso, eu caí na real, que eu tinha risco de vida. Bom, passou a cirurgia. Foi todo um processo, só que a minha recuperação era mais lenta do que a de todo mundo. Eu tava com ponto, eu ficava andando assim, né? O ponto era na barriga, tá? Quem não sabe, apendicite é na barriga. Eu ficava assim, o meu corte foram 3 cortes pequenos, não foi... Porque tem gente que faz apêndice e fica parecendo meio que uma cesariana.
No meu caso, foram 3 cortes pequenos, um para colocar a câmera, o outro eu não sei dizer direito, mas foram 3 cortes pequenos. E com esses cortes, eu andava assim, envergada. E como eu andava envergada, muita gente achava mais uma vez que era dengo. Ah, não, isso é dengo, então não é porque ainda tá com ponto. Tirei o ponto, continuei andando assim. Quando eu me erguia, por muita insistência de todo mundo que estava ao meu redor, eu senti uma coisa puxando na minha barriga e me causava dor. Então eu preferia andar envergada. Fiquei por um tempo assim e tal. Nessa época o meu pai, né, Humberto, meu pai biológico, ele tava com a gente e ele começou a suspeitar que tinha algum erro na cirurgia e ele achava que o médico tinha esquecido alguma coisa dentro da minha barriga. A teoria de meu pai era essa: o médico esqueceu alguma coisa na sua barriga. E aí, ia para um lado, ia para o outro, ia para emergência, eu nunca descobria. O próprio médico, de tanto ouvir todo mundo falar que é dengo, ele também dizia que era dengo. Ele dizia que o que eu estava sentindo era dengo, que era medo de me esticar e que não tinha nada ali. E aí foi assim, eu não sei quantificar quanto tempo foi de idas e vindas em médico, fazendo exame e tal, para descobrir. Chegou ao cúmulo de eu fazer um exame para fazer uma outra cirurgia. Então, assim, como eu sentia muita dor e não resolvia, aí um dia eu fui pra emergência, o mesmo médico, meu pai fez questão de eu ir na emergência no dia que o médico da cirurgia estava lá. Ele disse: olha, ela tá com um cisto no ovário. A dor dela é de um cisto no ovário. Eu falei: não é possível, outra cirurgia, outro problema e tal. Aí eu lembro que na época eu falei: gente, mas eu tô menstruada, será que não tem relação e tal? Bom, não fui ouvida mais uma vez e fui fazer um outro exame antes da cirurgia, que já ia ser marcada para eu tirar um cisto no ovário. E quando eu fui fazer essa outra cirurgia, esse outro exame, a médica da outra clínica me ligou pra minha mãe, no caso, né, pedindo pra eu ir lá de novo, que tinha alguma coisa de errado no exame. Fiquei mais assustada. Quando eu cheguei lá, descobri que o que tinha de errado é que o cisto no ovário tinha sumido. E aí só confirmou a teoria de que era pelo período menstrual. Então não tinha nada. Ou seja, teríamos mais um erro. Eu ia fazer uma cirurgia de cisto no ovário sem ter cisto nenhum. Quando meu pai e minha mãe viu essa situação, me levou de volta para o médico e disse: a gente só sai daqui quando souber o que ela tem. E foi muito marcante esse dia, porque eu lembro que eu estava com muita dor e o porteiro do hospital, ele me botou na cadeira de roda, para que eu não tivesse que andar. Eu já estava começando a mancar e tal. Ele me botou numa cadeira de roda para eu não ter que sofrer com aquela dor. E o médico, quando viu, falou: deixa de dengo, menina, sai dessa cadeira de roda que você não tem nada nas pernas. Mesmo assim, eu não saí da cadeira de roda, entrei no consultório na cadeira de roda e só fazia chorar, porque eu não sabia o que era que eu tinha, eu sentia muita dor, todo mundo me julgava como dengo e eu não aguentava mais sentir dor. E detalhe, eu não estava tomando medicação nenhuma, porque a medicação do período cirúrgico já tinha passado e eu estava só sentindo dor sem ser medicada, sem saber o que tinha. Então eu dei uma crise de choro dentro do consultório dele, ele ficou desesperado, o médico, e não quis me deixar sair chorando. Aí começou a investigar, e chegou à terrível conclusão de que ele tinha lesionado o nervo da minha perna ao fazer o corte da cirurgia. Ou seja, ele não disse claramente, mas era um erro médico. Ao cortar uma parte da minha barriga para resolver a apêndice, ele me causou um outro problema, que foi uma lesão no nervo. Eu lembro que na época ele não foi a primeira vez que ele aconteceu, porque ele falou assim: infelizmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu de uma cesárea que eu fiz. Ao cortar a barriga de uma paciente grávida, eu lesionei o nervo. E provavelmente aconteceu a mesma coisa com você. Mas assim, não tem jeito, você vai ter que aprender a viver com dor, porque é um tipo de coisa que não tem solução. Pense para uma menina de 15 anos ouvir que vai ter que aprender a viver com dor pro resto da sua vida, que não tem solução. Eu fui desenganada naquele momento, de que não tinha jeito e que eu teria que viver com aquilo pro resto da vida. Além disso, ele, para consolar um pouquinho mais meu coração, só que não, né? Ele disse assim: eu vivo com isso, eu tenho esse mesmo problema e eu fui tentar fazer um enxerto. Gente, relevem aí os cachorros, tá? Peraí. Branca! Então assim, ele tinha o mesmo problema, né? Ele tinha o mesmo problema na perna, ele tentou fazer um enxerto com o nervo do braço, alguma coisa assim que ele explicou.
e que ficou com a lesão nos 2 lugares. Então ele disse que não tinha jeito, porque ele já tinha testado outras coisas para resolver, e que eu ia ter que aprender a viver com dor e procurar um algologista. Até então eu nunca tinha ouvido falar dessa especialidade. E ele foi logo dizendo, olha, a gente tinha esse especialista aqui no hospital, que era o hospital que eu fiz a cirurgia, eu não vou citar nomes aqui, tá, gente? Pra não comprometer, inclusive vou ter que cortar algumas partes da história, tanto pra não ficar longo, nem pra comprometer algumas pessoas, tá? Por ética, por zelo, podem pensar o que for, mas eu prefiro não comprometer algumas pessoas, seja da família, seja profissionais, médicos e tal. Então, assim, ele disse que naquele hospital tinha uma clínica da dor, mas que não tinha mais, não existia mais. E que eu tinha que procurar por esse especialista algologista. Eu nunca tinha ouvido falar, ninguém da minha família nunca tinha ouvido falar. Todo mundo que eu perguntava se eu não estava falando o nome da especialidade errada, se não era alergologista, aí vinha todos os nomes mais próximos, né, de algologista. E não era aquilo, eu anotei, eu lembro que na época eu fazia estágio na Cefaz, e falei o nome de uma instituição, mas aí tudo bem. Eu fazia estágio na Cefaz e aí eu ia perguntando a todos, como eu era inclusive chamada de caçulinha lá, né? Eu saía perguntando a todo mundo, de auditor fiscal a secretária, vocês conhecem algum algologista? Se chegasse algum fornecedor, eu ia perguntando para todo mundo. O desespero era tanto que eu saía perguntando para todo mundo. Aí eu lembro que a minha supervisora começou a me ajudar a procurar em catálogo de telefone, na época a gente tinha aqueles livros, né, de lista telefônica e tal. Procurei, cacei de todas as formas que você pode imaginar e achei um hospital que tinha um algologista. Esse médico maravilhoso que, como eu disse no início da live, eu pesquisei hoje na internet e vi a fotinho dele e assim meus olhos encheram de lágrima. Ele foi quem me deu a luz no fim do túnel. Eu já não aceitava aquela definição de que eu ia ter que viver o resto da vida com dor. Eu não aceitava aquilo. Mas, mesmo assim, eu tinha medo, né? Uma menina de 15 anos com aquela definição de que não tinha jeito e tal. Mas, quando eu encontrei esse doutor, ele disse, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai... Branca! Ô, Branca! Ai, meu Deus, os cachorros estão querendo atrapalhar minha live, mas vamos lá. Então, assim, deixa eu tentar encostar aqui a porta pra ver se melhora um pouquinho pra vocês. Espera aí. Desculpa aí, tá, gente? Bom, então, assim, quando eu encontrei esse médico, ele me disse, não, a gente vai dar um jeito, você é nova, o nervo realmente não tem como se reestruturar em um adulto, que foi o caso do médico que falou que não tinha jeito, mas no meu caso tinha chance sim. Gente, o cachorro tá latindo muito, eu vou precisar ver o que é que tá acontecendo. Pera aí, rapidinho. Branca! Branca! Gente, desculpa, a cachorra tava atacada, não foi nada demais não. Mas sim, continuando. Quando eu achei esse médico, ele me disse, não, você é nova, existe sim chance de você recuperar pela idade. Mas o médico que te falou que não tinha como, pra ele realmente não tem como. Mas pra você tem sim. E aquilo ali confortou meu coração. E foi quando eu comecei o tratamento. Mas aí eu tinha um novo desafio, que era a questão de que eu tinha um plano de saúde, graças a Deus, mas o meu plano de saúde não cobria aquela especialidade. E aí foi o meu novo desafio. Só que graças a Deus, depois de muita luta de minha mãe, muita luta dos profissionais da assistência médica,
conseguimos liberar um tratamento para mim. Inclusive, eu me tornei uma pioneira naquele convênio por ter aberto as portas para outras pessoas que precisavam daquela mesma especialidade, não sabiam onde encontrar, não tinha liberado, e aí a gente conseguiu uma liberação especial para mim e para outras crianças, adolescentes e adultos que precisavam daquelas especialidades para a gente fazer o tratamento. Então foi uma conquista minha, mas que afetou outras pessoas também. Bom, um problema estava resolvido, eu tinha encontrado especialista, mas eu ainda tinha um outro problema. Eu sentia muita dor, muita dor. E foi aí que o algologista me ajudou. Traduzindo para um português mais claro, o algologista é o atual médico da dor, já conhecido como médico da dor, clínica da dor, que trata dores dos mais diversas, as dores mais fortes, as dores mais intensas, como por exemplo o câncer. Então eu fiz o tratamento durante mais ou menos uns 2 anos, convivendo com pessoas que tinham câncer. E aquilo ali também foi difícil para mim, porque eu tinha que conviver com pessoas que estavam sentindo muita dor. Bem-vindo, João, bem-vindo, bem-vinda, Vivi, obrigada pela presença. Então eu tive que conviver com pessoas que estavam sofrendo muito. Então o sofrimento virou parte da minha rotina, porque além de eu ter o meu sofrimento, eu tinha o sofrimento de outras pessoas que eu estava vendo semanalmente. Se eu não me engano, eu ia 1 ou 2 vezes nessa consulta, né? E assim, era o tempo todo vendo pessoas gemendo, vendo pessoas com cara de dor, vendo pessoas com câncer, principalmente pessoas com câncer. E comecei a tomar muita medicação. E naquela situação eu tomava medicações que não eram próprias para minha idade, né? Eu tinha que tomar medicações de adulto, em alguns casos partido, 1/4 e tal. A dor era tanta que eu comecei a tomar remédios tarja preta e cheguei a tomar morfina. Foi um período bem complicado, desregulou todo o meu organismo. Foi nessa época que eu descobri os problemas respiratórios e os médicos diziam que também podem ter sido desencadeado pelas medicações que eu tomava. Foi nessa época também que eu comecei a tomar anticoncepcional para regular a menstruação. Então eu com 15 anos, eu tive muitos problemas menstruais, problemas femininos, e comecei a tomar anticoncepcional, o que me levou a levar 15 anos tomando anticoncepcional. Eu parei de tomar no ano passado, por decisão própria. Então era muita medicação, além da medicação da dor, era uma bola de neve. Eu tomava medicação para dor, a medicação para dor atacava problemas respiratórios, eu tomava remédio para problema respiratório. Que atacava meu estômago, que eu tomava remédio para o estômago. Que atacava meus hormônios, eu tomava anticoncepcional. Então era uma bola de neve, era remédio que não acabava mais. E eu lembro que quando o médico me passou o remédio tarja preta, eu lembro da noite em que eu peguei a bula, comecei a ler e chorei muito. Porque eu acho que a bula foi feita para assustar a gente, né? Porque você olhava assim, para que serve? Algumas linhazinhas diz para que serve. Mas várias linhas, às vezes frente e verso, diz todos os problemas que ele pode causar. E o que mais me assustou foi o problema da dependência. Eu comecei a ficar preocupada, eu com 15 anos virar dependente química de medicação por causa de uma dor que não passava. Então, assim, foi um momento bem complicado para mim. E que foi a época que eu percebi o quanto o remédio faz mal e o quanto eu não queria aquela vida por muito tempo. Eu queria me livrar daquilo o mais rápido possível. Eu não sabia se eu ia ter força, mas eu queria me livrar daquilo o mais rápido possível. Assim, a história é grande, então vou tentando resumir para vocês, tá? Agora, o que eu trago disso é principalmente acreditar. Tanto as pessoas acreditarem que podem mudar a situação atual, né? Por mais difícil que pareça, por mais que não dependa só de você. Porque naquele momento não dependia de mim, dependia de um especialista que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Dependia de medicação, dependia de tratamento, dependia de fisioterapia, que veio logo depois. Mas também dependia da minha força de vontade, eu não podia me entregar. E como eu costumava dizer, e digo até hoje, eu fui ousada até pra nascer. Eu sou aquele tipo de menina baixinha, ousada, sabe? Eu fui ousada até pra nascer. Por que eu digo fui ousada até pra nascer? Porque eu não fui uma criança desejada,
E aqui não tô julgando, não, tá? Mas no sentido assim, não fui aquela criança que pai e mãe planejaram e tal. Não, eu fui um ato falho, eu fui um acidente de percurso. Porque eu cresci achando que minha mãe, quando ia fazer a cirurgia para não ter mais filho, descobriu que estava grávida de mim. Não, foi pior do que isso. Ela já tinha feito um procedimento para não ter filho e descobriu que estava grávida de mim. Então, assim, eu era a filha que não era para ter nascido. Então, se eu fui ousada até para nascer, eu não aceitava que aquilo ali me dominasse. E por isso eu resolvi lutar com unhas e dentes desde quando eu comecei a procurar um médico que eu não aceitava que não existia no Brasil, ou que não existia na Bahia, porque durante um bom tempo, quando eu pesquisava, dizia só tem em São Paulo, só tem em São Paulo. Eu não tinha como ir para São Paulo. E aí eu fui persistir até que eu achei, mas também durante todo o percurso, que não foi fácil, que teve muitos desafios mesmo durante. Gente, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para eu não me perder, porque é muita coisa, mas eu tô tentando trazer o máximo para vocês. E assim, porque eu digo que traz a lição de não desistir para o adolescente, mas também traz uma lição para os pais, que é ouvir mais esses filhos, entender mais o que eles estão passando, porque assim, não só pai e mãe, é que eu não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas eu fui muito, mas muito julgada, desde o período em que eu tive apêndice, até o período da depressão, e até hoje sou, todos nós somos, mas assim, eu sei que pra mim foi muito difícil as pessoas não acreditarem no que eu tava sentindo. Quase ninguém acreditava nas dores que eu sentia, era exagero, era dengo, era manha. E são dores que eu não desejo nem para o meu... Não que eu tenha inimigo, mas nem para o meu pior inimigo eu desejaria uma dor dessa. E foi uma dor que foi piorada pelas pessoas não acreditarem em mim. Bom, durante esse percurso, essa dor fazia eu não ter coragem e não ter força de colocar a minha perna esquerda no chão. A dor era na região da barriga que irradiava para a perna. E aí eu não conseguia botar essa perna no chão. Como eu não conseguia colocar essa perna no chão, por dor, eu fui perdendo a força e o movimento dessa perna. E aí, por mais que o algologista me desse a medicação, fizesse todo um tratamento, ele viu a necessidade de eu ir para um fisioterapeuta, porque eu já estava perdendo, atrofiando a perna esquerda. E aí eu comecei a fazer o tratamento em paralelo com o fisioterapeuta. Além do algologista, eu tinha um fisioterapeuta. Profissionais maravilhosos que entraram na minha vida, eu sou muito grata por eles. E assim, infelizmente, mesmo com a fisioterapia, mesmo com todo o empenho do algologista, eu acabei lesionando o meu joelho direito. Porque assim, eu botava todo o peso do lado direito, eu fiquei com sobrepeso, porque a medicação me inchava, e aí acabava que eu fiquei mais gordinha, né? Então o sobrepeso todo de um lado só do corpo, eu tive a mesma lesão que os jogadores de futebol têm, que foi a lesão do ligamento cruzado. Na época, eu tinha que fazer uma cirurgia, mas os médicos chegaram à conclusão que seria muito torturante para mim. Porque se eu fizesse a cirurgia, eu ia ter que andar de cadeira de roda, porque a perna esquerda não tinha força nem movimento, e a perna direita ia precisar do resguardo da cirurgia. Então chegamos à conclusão que naquele momento não era o ideal eu fazer a cirurgia, e eu comecei a fazer fisioterapia nas duas pernas. Na direita para fortalecer por causa do joelho, e na esquerda para recuperar a força e o movimento. Foi assim, acho que 1 ano e meio de fisioterapia, muito intensa. E assim, acho que eu lembro que foi minha carta de euforia quando o meu médico me deu a alta da fisioterapia, porque eu comecei a querer fazer tudo que eu não podia fazer durante 2 anos anteriores, né? Mas vamos lá, vou te passando as outras coisas aqui também. Então, assim, uma coisa que foi muito marcante pra mim foi perder a capacidade de correr. Isso me causava muito medo. Eu tinha medo de, sei lá, acontecer algum acidente, acontecer algum assalto, alguma violência, eu não poder correr. Eu vivia com medo do assalto, que eu tenho até hoje, mas principalmente no sentido, se acontecer alguma coisa num ponto de ônibus, todo mundo vai correr menos eu, sabe? Então eu tinha aquele pânico, como que eu vou me defender? Tinha a situação também de que eu amava dançar, eu sempre amei dançar. A gente sempre brincava quando era criança de dançar, de fazer os passinhos das músicas e tal. E pra mim foi muito marcante não poder mais dançar. Aquilo ali doeu muito em mim. E assim, eu lembro que quando eu tive alta do fisioterapeuta, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular. A primeira oportunidade que eu tive, não foi a primeira coisa que eu fiz, mas assim que eu tive a oportunidade, eu me matriculei em uma academia
para poder fazer exercício físico e para fazer aula de dança. Então eu fiz aerobox, eu fiz swing baiano, fiz dança afro, eu comecei a fiz dança de salão, comecei a querer recuperar o tempo perdido. E durante o período da deficiência, foi muito marcante para mim que eu tive muitas pessoas que me apoiaram, principalmente no sentido de não querer que eu largasse a escola. Eu larguei por 15 dias mais ou menos a escola, porque como eu tinha dificuldade de locomoção, minha mãe achou que seria o melhor eu sair da escola, como eu já disse em outra live que eu fiz com a Vivi. Mas, como isso acabou desencadeando uma depressão, o psiquiatra falou, não, deixa ela estudar, porque é o único convívio que ela ainda pode ter. E se ela não for estudar, isso vai fazer ela piorar. Mas na escola eu tive muito apoio dos meus colegas, eu tive apoio dos professores. Eu não posso dizer que eu sofri bullying dos meus colegas, não, dos novos talvez, alguns, mas não me abatia muito, porque eu já estava no 3º ano, eu tinha minha tribo, eu tinha meus amigos que andavam comigo, que sempre me defendiam, que sempre tomavam minhas dores, e aí com isso, quando vinha alguém do 1º ou do 2º ano falar alguma coisa, não me atingiam tanto. Atingia mais a mim pessoas que me conheciam, que não acreditavam em mim, que me julgavam, que me condenavam por aquilo. Então, pessoas que eu não conhecia, eu realmente não dava tanto ibope. Eu dava mais para quem eu conhecia, as pessoas próximas, que realmente foi um período que eu fui muito machucada. Bom, uma outra coisa que foi muito marcante para mim é que eu me sentia um peso. E eu acho que muitas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, acabam se sentindo de alguma forma assim, um peso para sua família. E eu me senti muito assim. Eu me sentia um peso, tanto pelos trabalhos que eu sei que eu dava, né? Como também pelo peso financeiro. Foi um custo muito alto, minha mãe teve que se desfazer de bens para poder pagar o meu tratamento. Eu ouvi isso de várias pessoas, sua mãe vendeu uma casa para pagar seu tratamento, então eu não precisava ninguém me dizer nada para eu me sentir um peso, mas eu já me sentia sozinha, imagine quando alguém falava. E aí é mais uma reflexão que eu queria fazer para vocês, quem tem alguém na família que tem algum tipo de problema, não faz ela se sentir pior do que ela já se sente sozinha, pelo contrário, tenta fazer ela se sentir melhor. Eu já me sentia mal por depender dos outros, eu me sentia mal porque no início eu tinha dificuldade de dormir, aí quando eu descobri a depressão, que eu comecei a tomar medicação, eu dormia muito e era uma rotina muito puxada, porque eu tomava o último remédio lá pelas tantas, 10 e tantas da noite, e 6 da manhã eu tinha que tomar medicação de novo, eu não conseguia acordar esse horário. Eu já não sou fácil mesmo de acordar cedo, mas imagine você acordar cedo sob medicamento que é para dormir. Pra mim era muito difícil, então até o mínimo detalhe de alguém precisar me acordar para me dar medicação era muito doloroso para mim, porque eu me sentia dando trabalho, ao ponto de, vou revelar uma coisa aqui que acho que eu revelei para poucas pessoas, de que uma vez, o efeito foi contrário, mas uma vez eu decidi que eu não ia dormir. Eu tomei a última medicação 10 da noite e aí eu lembro que botei no DVD um disco de DVD de músicas para eu virar à noite. Aí eu peguei alguns poemas, comecei a passar limpo esses poemas, né, escrever e assistir o DVD. A minha inocência era, eu vou fazer 2 coisas que eu gosto, que era escrever e ouvir música, para que eu não tenha sono, para que eu fique acordada a noite inteira e não precise incomodar ninguém para me dar remédio 6 horas da manhã. Triste ilusão, porque além de eu não ter conseguido, né, eu estava sobre medicação, eu estava dopada, eu ainda fui julgada por todo mundo como irresponsável, que sabia que tinha que tomar medicação de manhã e fiquei de noite brincando ao invés de ir dormir. Então assim, era o tempo todo sendo julgada. Então para um pouco, pensa, vê em que você pode apoiar uma criança, uma adolescente que está passando por um momento difícil, porque já é difícil sem ninguém julgar. Imagine quando está todo mundo julgando. Tá? E aqui eu não tô querendo apontar o dedo pra ninguém, eu não tô querendo julgar ninguém, é difícil dividir isso com vocês, mas eu acho necessário dividir isso com vocês para que eu possa ajudar mais pessoas. Uma vez uma aluna minha, né, adolescente, ela me falou: Pro, a senhora acha que os pais deveriam ouvir os seus filhos?
mesmo ele sendo adolescente, aquele mesmo ele sendo adolescente foi marcante pra mim. Porque é justamente isso, às vezes a gente não ouve o adolescente porque acha que é rebeldia, que é presepada, é querer chamar a atenção, mas eles também precisam ser ouvidos. E eles, às vezes, só precisam ser ouvidos. E se já é difícil passar pela adolescência no geral, né, que é uma fase de conflitos, de hormônios, de descobertas, imagine se esse adolescente tiver alguma coisa considerada anormal, como eu tive, que foi uma deficiência temporária, e que muitas pessoas têm uma deficiência definitiva, né, ou alguma dificuldade de aprendizagem, ou algum distúrbio. Então, vamos praticar mais a empatia, vamos pensar um pouco, se colocar um pouco no lugar do outro e não pensar que, porque adolescente não tem problema, porque criança não tem problema, quem tem problema sou eu que sou adulto, quem sofre sou eu que sou adulto. Criança, adolescente tem sentimento igualzinho a vocês. Só que a diferença é que muitas vezes eles não sabem nem como lidar. Se nós adultos não sabemos como lidar com nossos sentimentos direito, imagine adolescente com aquele turbilhão de emoções daquela fase de desenvolvimento. Então, eu trouxe essa reflexão, eu trouxe essa história, estou cortando várias partes, não por eu achar desnecessário, mas porque eu não quero expor ninguém e também porque não daria tempo de falar sobre tudo. Mas assim, eu trouxe justamente essa história por incentivo de minha prima e irmã, mas também porque eu sabia que eu podia ajudar. Eu já tava, era assim, eu já tinha aquilo ali, aquele desejinho de fazer isso, mas não tinha a coragem e Érica, como sempre, me deu aquele empurrãozinho para que eu visse que era necessário. É importante dizer que tudo isso que eu sofri, né, ele foi o gatilho para minha depressão, que é o tema da nossa próxima live. Então, na próxima live eu vou falar sobre a depressão na adolescência. E tudo isso, sentir muita dor, não sei, como é que eu posso dizer, fugiu minha palavra, mas não, as pessoas não acreditarem em mim, as pessoas acharem que era dengue, que era sofrimento. Até hoje, eu costumo dizer, eu falei recentemente isso com meu marido, que até quando eu tô com dor de cabeça, eu fico perguntando, será que eu tô com dor de cabeça mesmo? De tantas pessoas duvidarem do que eu sinto, e sendo que eu desde criança fui a criança problemática, eu só vivia em hospital, só vivia doente, descobri enxaqueca com 8 anos, então eu sempre estava doente e sempre estava sendo taxada de dengosa ou de manhosa. Não que eu não seja dengosa, eu não acho que ser dengosa seja um defeito, mas a gente não respeitar o que as pessoas sentem, taxando ela, julgando ela de alguma coisa é muito cruel. Então parem de taxar crianças ou de muito dengosa, ou de espertalhona, ou de quer tirar vantagem. Gente, são crianças, são adolescentes, são pessoas que estão aprendendo a viver. E às vezes a gente fazendo isso está dificultando o desenvolvimento deles. Bom, e aí tudo isso foi o gatilho para desenvolver a depressão. Eu achava que era o motivo para minha depressão, mas era o gatilho para desenvolver a depressão. Eu só vim perceber fazendo psicoterapia. A depressão eu vou deixar para falar na próxima live, tá? Com vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem não pôde assistir ao vivo vai poder assistir a gravação. Só que assim, eu costumo dizer que foi um momento difícil da minha vida. E assim, teve um momento muito marcante, que foi um dia que eu estava na casa de minha avó, no São João. Eu senti muita dor, e o médico tinha dito, se eu sentisse uma dor insuportável, eu não aguentasse, eu poderia aumentar a dose da morfina que eu tomava. Eu tomava, era o comprimido partido em 4, eu tomava um pedacinho. E aí ele disse que eu poderia tomar 2 pedacinhos se eu tivesse com muita dor. Eu lembro que eu sentia tanta dor na cama de minha avó, que minha avó chegou ao ponto de pedir a Deus, aquilo ali me doeu muito, mas eu vi o quanto ela me amava. Ela pediu a Deus para que a minha dor fosse transferida para ela. E aquilo ali, para mim, não era justo, mas era a forma mais simples de amor. Porque ela preferia ela sentir a dor que eu estava sentindo do que me ver sentindo a dor. Então, assim, foi um dos momentos mais marcantes. Minha família como um todo tem, assim, cada um tem sua parcela de contribuição para o que eu sou hoje, de diversas formas, mas eu lembro que isso me marcou muito.
Minha mãe sempre fez de tudo para correr atrás da parte financeira, da medicação, de não faltar médico, não faltar remédio. Sempre estava ali dando todo aquele suporte, né? Principalmente aquele suporte de administrativo burocrático. Mas assim, uma das coisas que mais me marcou, e eu sei que também ela deve ter chorado e sofrido muito por trás, né? Mas porque ela sempre foi de mais guardar assim, né? Fazer mais as coisas escondido. Mas assim, me doeu e me marcou muito essa fala de minha avó. Ela se ajoelhar e pedir a Deus: Deus, tira a dor de minha filha e passa pra mim. E ali ela me mostrou o quanto me amava de verdade, tanto que 2 anos depois eu pedi a ela para ser minha Dinda. Ela já era minha mãe, já era minha avó, minha segunda mãe, e virou minha Dinda também. Mas, assim, foram momentos, eu tô segurando, gente, pra não chorar, porque eu sou chorona demais e eu não quero chorar na live, tá? Mas foram momentos marcantes e eu costumo dizer o seguinte: como eu disse, eu fui ousada até pra nascer, não ia ser uma deficiência que ia me derrubar. E, além disso, foi ali que eu aprendi a lutar. Foi ali que eu aprendi a não desistir. Então, com meus 15 anos, uma menininha, eu tive que virar uma mulher. Eu tive que amadurecer. Muita gente, não é à toa, talvez, que hoje eu sou casada com um homem mais velho, porque com 20 anos eu não tinha a cabeça de 20 anos, que foi quando eu conheci meu marido. Com 20 anos eu já tinha cabeça de mais velha, com 15 anos eu tinha cabeça de mais velha, porque eu fui obrigada, eu fui forçada pela vida a amadurecer de diversas formas. E o sofrimento, como o próprio nome diz, né, é sofrido, dói, mas ensina. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, por mais que na época eu tenha ficado com raiva, por mais que na época eu tenha sofrido, eu tenha chorado, eu tenha entrado em depressão, eu hoje sou grata. Porque tudo que eu sofri, acho que desde que eu nasci, todo o sofrimento que todos nós temos desde que a gente nasce, só ensina e molda quem a gente é hoje. Mas eu digo que aos 15 anos eu aprendi a ser forte, eu aprendi a não desistir, eu aprendi a lutar pelo que eu quero. E eu carrego isso sempre comigo. Então toda vez que eu vejo, isso é impossível de resolver, eu lembro: você venceu uma deficiência temporária que todo mundo dizia ser impossível. Como é que você não vence outra coisa? Então eu sempre tô me policiando e trazendo isso pra mim, que a gente é mais forte do que pensa. Às vezes a gente só precisa ser botada a ferro e fogo, né? Botada à prova. Quando a gente é botada à prova é que a gente sabe o quanto a gente é forte. E eu vejo tanta gente, às vezes, né? Hoje eu divido minhas atividades físicas com vocês, e eu vejo muita gente se queixando: eu não consigo, isso não é pra mim. Durante um bom tempo eu não podia me exercitar, porque eu não tinha como me exercitar. Eu sempre gostei de movimento. Quem é da minha família sabe que eu gostava de dançar, de brincar, de pular. Eu era arteira, né? Eu subia em árvore. E de repente eu fui cortada daquilo. Eu não podia mais fazer nada daquilo. E hoje eu vejo gente que pode fazer e às vezes não faz por preguiça, por reclamar da vida, seja lá o que for. Não tô julgando ninguém, mas dê valor ao que você tem, sabe? Gente, eu disse que eu não ia chorar. Eu disse que eu não ia chorar. Mas assim, tudo que eu vivi fez eu ser quem eu sou hoje. E eu sou muito grata por isso. E muita gente hoje me pergunta por que eu estou mudando meu estilo de vida. E esse é um dos motivos que eu mudo meu estilo de vida hoje. Eu tomei muita medicação na minha vida. Eu senti todos os males que essas medicações trazem. E por isso eu não quero mais isso pra mim. Além disso, eu perdi painho com um monte de doença que podem ser evitadas por um estilo de vida saudável. Então, depois que eu vi tudo isso na minha vida, tive meus 15 anos sem painho, tive meus 15 anos com uma deficiência temporária, comecei a tomar tanta medicação, eu percebi que hoje, principalmente refletindo agora adulta, o futuro da minha vida depende do meu hoje. Então, por isso que hoje eu divido hábitos diferentes na minha vida, por isso que hoje eu busco chás, busco fazer atividade física, uso os óleos essenciais que me encantou, que hoje é minha paixão e é o que eu uso para cuidar da minha vida, faço atividade física regularmente, divido isso com vocês. Por isso também criei o projeto Seja Exemplo, porque às vezes a pessoa não cuida da saúde, não é porque não quer, é porque não sabe ou porque não tem um exemplo a seguir. Então hoje, se hoje eu tenho
minha vida totalmente reorganizada, em especial no ano de 2020, que eu comecei a ser mais firme nessa mudança de hábito. Isso é justamente por toda a minha história. Então, até uma coisa que eu falo pra vocês, não deixem que as coisas ruins afundem vocês. Use isso como degrau pra subir. Use isso como coisa para que você não quer mais sofrer aquilo. Eu não quero nem ter a minha saúde, nem a saúde de ninguém da minha família afetada por falta de cuidados básicos, como comer em excesso, como... Que eu fazia isso também, eu sempre fui viciada em doce. E aí tô mudando isso. Como também não quero ficar vivendo de medicação. Como eu disse a vocês, com 15 anos, um remédio foi puxando o outro. Eu tomava remédio para dor, que causava dor no estômago, que causava... desregulava meus hormônios, que causava problema na minha rinite. Então era uma coisa atrás da outra, entende? Passou aqui uma mensagem, eu não vi. Quinha, obrigada. Somos guerreira, você também é uma guerreira. Oi a todos que estão chegando, gente, obrigada pela presença. Então, assim, foi dolorido, sim, sofrer tudo que eu sofri, mas foi uma lição. E que hoje eu olho pra trás e, sendo bem sincera, eu sou grata. Eu sou grata, eu pratico a gratidão todo dia de manhã, né? E uma das gratidões que eu tenho que fazer sempre é agradecer pelos sofrimentos. É agradecer por tudo de ruim também, porque as coisas não são as coisas boas que fazem a gente ser forte. Sendo bem sincera, não são as coisas boas. Bem-vinda, Araci! Então, assim, não são as coisas boas que fazem a gente ser forte. O que faz a gente ser forte são as coisas ruins. E como eu disse no início da live, eu não gosto de dividir coisa ruim com vocês. E não é porque eu quero viver uma vida maquiada nas redes sociais, não. É porque eu gosto de transmitir alegria. E quando eu não tô bem, quando eu tô triste... eu prefiro ficar na minha, quietinha. Foi o que eu aprendi, até um mecanismo de defesa nesse período que eu tive depressão. Então, foi muito difícil pra mim gravar essa live. Segurei a live toda, agora tô com uma manteiga derretida no final, ninguém merece. Mas também tenho que agradecer aqui a Quinha, porque ela que me motivou, me incentivou a fazer essa live. Era um desejo do meu coração há muito tempo, mas faltava coragem. Espero que na próxima segunda eu não chore, né, gente? Que eu vou falar da depressão, que é uma continuação desse processo, tá, gente? Mas se hoje eu tenho a vida que eu tenho, tudo que eu sou hoje, como pessoa e como profissional, é reflexo, sim, do que eu sofri na minha adolescência, na minha infância e na vida como um todo. Mas principalmente da deficiência temporária que eu tive na adolescência, e da depressão que eu tive na adolescência. Eu tenho um serviço que é a orientação educacional individualizado, que também é reflexo disso. Porque talvez, eu, graças a Deus, consegui fazer a terapia, mas talvez se eu tivesse uma orientação educacional já me ajudaria. Porque eu precisava de um norte, eu precisava de um adulto que me dissesse o que eu estava fazendo de errado, porque eu sentia muita culpa. E não tem coisa pior do que você ser vítima de uma situação. Eu era vítima de um erro médico que me causou uma deficiência temporária e eu sentia-me culpada. Então você está sofrendo por uma coisa e não foi você que causou. Você não pediu para ter apêndice, você não pediu para ter um erro médico, você não pediu para perder a força e o movimento da perna. Mas eu me sentia culpada. E aquilo ali foi bem difícil para mim. Mas eu sou muito grata hoje por isso. Agradeço mais uma vez, Quinha, por você ter me incentivado. Não queria ter chorado, mas faz parte. Eu espero de coração que essa live ajude outras pessoas, que façam vocês refletirem sobre as dificuldades que vocês passam, porque tudo tem um propósito. E eu acho que se Deus me fez sofrer tanto na adolescência, é porque eu tinha força para isso, porque Ele sabia que eu conseguia. E que sabia que aquilo podia ajudar alguém um dia, como eu acho que hoje ajuda. Porque se hoje eu sou a professora que sou, tentando ser amiga de meus alunos, tentando ajudar eles nos mínimos detalhes, se hoje a minha plataforma de ensino é focada em não só formar para a escola, mas formar para a vida, em incentivar eles a ser uma pessoa melhor, o foco em evoluir, é porque eu vi que isso foi muito forte na minha vida, mas eu aprendi sozinha. Por que não ensinar isso para outras pessoas? Porque se eu aprendi muita coisa, e eu não estou tirando mérito de mãe, de pai, de professor, não.
Cada um tem seus méritos, sim, mas muita coisa que eu aprendi e sou hoje foi sozinha, foi pesquisando, como eu disse no início, até o médico urologista. Eu pesquisava naqueles catálogos de endereço na internet, perguntava a todo mundo que eu via pela frente, todo mundo que eu via que era mais velho do que eu, todo adulto, eu perguntava: você conhece urologista? Você conhece urologista? Então eu sempre fui em busca do que eu queria. E eu tenho que hoje reconhecer que se naquele momento eu sentia muita culpa, hoje eu sinto orgulho do que eu me tornei, porque foi reflexo do sofrimento, mas foi reflexo também de eu não desistir, de eu não baixar minha cabeça. Eu tenho sim muitas sequelas daquele momento, muitas eu melhorei, mas como hoje eu tenho 2 parafusos no joelho e uma sequela física, e isso é que justifica hoje eu cuidar tanto da minha saúde física e mental. Então tudo que eu passei na adolescência reflete na minha vida pessoal, reflete na minha vida profissional, e é o que faz, que pulsa forte em eu buscar desenvolvimento pessoal, buscar educação, fazer desenvolvimento pessoal, em buscar a minha saúde física, mental e emocional. Porque como eu tive depressão, eu sei o que eu não quero voltar a ter. Então eu cuido da minha saúde mental e emocional. Eu cuido também da saúde por tudo que eu vi que Painho sofreu, por tudo que eu vi também que Divan sofreu recentemente. Então eu vejo pessoas da minha família, como eu costumo dizer, eu falo muito isso com a Erika, né? A gente não tem uma genética boa não, tá? Não temos uma genética boa, infelizmente. Então a gente tem tendência para várias doenças, e aí por isso faz eu querer cuidar da minha saúde física, mas cuidar da minha saúde emocional e mental, porque eu sempre tive conflitos emocionais, eu sempre fui a manteiga derretida, eu sempre fui a chorona da família, eu sempre fui a que não consigo falar sem chorar certas coisas, e eu tenho que trabalhar isso em mim, porque ninguém vai fazer isso por mim. Por isso que eu trabalho tanto isso em mim. Oi, Riquelme, bem-vindo, tô bem, obrigada. Então, assim, tudo que eu busco hoje, e a atividade física, que tanta gente fala: poxa, você é guerreira, você me estimula, é uma realização para mim, porque durante 2 anos eu não podia me exercitar. Não é que eu não queria, eu não podia. E aí quando eu voltei a poder me exercitar, assim, lógico que a gente quer uma estética, a gente quer um corpo bonito, qualquer mulher quer, homem também, mas é o prazer de poder me movimentar, de me desafiar. Eu hoje tenho uma diferença entre uma perna e outra. Na verdade, antes a diferença era na perna esquerda, porque foi a que eu tive a deficiência. Hoje a diferença é na perna direita, que foi a que eu fiz a cirurgia. Eu não fiz a cirurgia aos 15 anos, mas quando eu completei 20 anos, eu percebi que eu precisava fazer a cirurgia, meu joelho estava falhando muito, e aí eu precisei fazer a cirurgia. Desde os meus 20 anos pra cá, minha perna direita ela é um pouco mais fina do que a esquerda. Isso me incomoda muito, mas assim, aquele desafio de eu não conseguia agachar, agora eu consigo, eu não conseguia pular, agora eu consigo. Então eu tô o tempo todo me desafiando, e é o que eu recomendo que todos nós façamos, né? Pra gente evoluir, a gente tem que se desafiar. Ô, Quinha, muito obrigada, fico muito feliz em ouvir isso de você. Você também é minha motivação. Eu sei o quanto você também tem uma história para contar, muita coisa que você passou também na adolescência que faz você ser o que você é hoje. E aí não vem ao caso o que foi ou deixa de ser, né? Mas tanto eu quanto ela, tanto eu quanto Erika, podemos dizer que a adolescência é um momento muito forte, muito difícil para qualquer um, marca a sua personalidade. Então, cuidado com o tipo de adolescência que você está fazendo para a sua vida, os adolescentes, e o tipo de adolescência que você está proporcionando para os seus filhos, para os seus sobrinhos, porque isso marca a vida como um todo, tá? Não estou aqui querendo julgar, inclusive me coloco à disposição para ajudar todos. A internet está aí para isso e me ajuda nisso. Ajudar, o que é que eu faço com meus adolescentes? É o que eu mais ouço, é o tipo de pergunta que eu mais ouço, e eu faço questão de ajudar, porque a adolescência ela vai fazer toda a diferença na fase adulta. É uma fase tumultuada, mas que a gente pode ajudar a ser um pouco mais leve. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Desculpa o chororô, desculpa os latidos de Branca que quis participar da live. Desculpa os momentos que eu saí um pouquinho do eixo, mas não é fácil falar sobre isso. Ao mesmo tempo eu agradeço por vocês ouvirem, e eu espero que tenha valido a pena, que isso que eu estou fazendo aqui ajude vocês. Um beijo, meus amores, boa noite e até a próxima live.
Ai, gente.